Falar do Centro Espírita João Evangelista me faz lembrar as palavras do nosso Mestre Jesus, que diz que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada e jogada fora. E o Centro Espírita João Evangelista, ele guarda os princípios fundamentais do Espiritismo. Ele tem essas características, né, que ele ainda é guardião dos princípios fundamentais doutrinários. Sabemos que o João Evangelista hoje é uma planta, é uma árvore que dá muitos frutos e muitas pessoas se beneficiam dela. Tem aberta, com as portas abertas, acolhendo todos nós, todos aqueles que procuram o amparo de Jesus e da espiritualidade. Como que é o nome da senhora? Maria de Almeida. E a senhora vinha muito... A senhora tem muito tempo aqui? É? Muitos anos? Quantos anos? Uns par de anos. Esse aqui é o centro mais antigo em atividade do mundo? Falo. Fala isso? Ah, então muito obrigado, viu? Um beijo pra senhora, muito agradecida. A senhora é muito linda, viu? Muito obrigado. Oi, dona Margênia, como que vai? Tudo bem? Como que é? Qual que é a história desse centro, dona Maria Eugênia? Olha, a história de 60 é bem longa. Se for para começar a contar, tempo, né? E ele começou no outro lado do rio, né? E daí veio para Pouso Almeida lá embaixo, o Daniel, depois veio para cá. Mas nessa época passou por muitas mudanças ainda, né? Passou por muitas mudanças. E agora está aqui, né? Então, quando eu conheci ele, estava mais ou menos com 20 anos, né? Daí foi continuando. Ele já veio em vários lugares fora daqui. Aí depois veio pra cá e tá aqui, né? Sempre com o mesmo nome, né? Sempre com o mesmo nome. Mas centro é de 1880, não é? É. E nunca parou, sempre manteve atividade. Teve época que ele quase ficou com as portas fechadas quando ele foi nesse lugar. Mas depois que ele veio aqui, não ficou mais, né? Sempre continua. Pouca gente, mas sempre vai continuar. Tá certo. Muito obrigado, viu, querida? Muito agradecido, viu? A gente espera continuar até, né? Até enquanto a gente tiver vida e outros que possam vir, né? A gente ceder e levar adiante, né? A gente espera isso. E está muito feliz, nossa, de vocês estarem aqui. É, nós somos o grupo Mensageiros da Luz. A gente faz teatro, né? E a gente está muito honrado de poder visitar essa casa, viu? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Nós é que agradecemos, né? O privilégio de estar recebendo vocês aqui, né? Nessa casa. A gente nem imaginava que isso pudesse acontecer um dia. A gente pensa que está esquecido aqui, mas a gente não está, né? Não. A gente fica muito feliz. A gente agradece muito mesmo por vocês estarem aqui hoje. Tá, muito agradecido, viu? Obrigada a vocês. Tá, a senhora pode falar seu nome, por favor, pai? Nadir. Dona Nadir. Muito agradecida, dona Nadir. A primeira vez que eu comecei a estudar a obra do Washington Nogueira Fernandes, eu, dentro da história do Centro Espírita João Evangelista, da sua fundação, do seu autor, eu descobri uma outra história, que foi a viagem que o José Lorena fez, né, daqui do município de Primeira Ilha até a cidade de Curitiba. E eu voltei àquela época com pesquisas e eu fiquei pensando, né, o tamanho da dificuldade que eles tiveram, né, que foi ele e mais seus funcionários. Então a gente fez meio que um levantamento da distância. Se você sair hoje daqui do município em que José Lorena saiu, é claro que vai ser tudo muito rápido, mas imaginemos a época do senhor José Lorena. Era muito complicado, era muito difícil. Então a gente criou, né,
esse documentário, esse pequeno documentário também, falando um pouco sobre essa viagem. Foi casado em primeira núpcias com Isabel, com quem teve 4 filhos, Ernesto, Bernardo, José e Alice. Ficou viúvo cerca de 1906, contraiu segunda núpcias com Maria Nicota, teve mais 3 filhos, Mário, Francisco e Silvana. Com apenas 22 anos, o jovem José Lorena convidou seus funcionários e ex-escravos, já libertos pelo seu pai, para fazer parte da viagem. E eu também fiquei muito surpreso pela idade, a época que o José Lorena tinha. Ele era um jovem de 22 anos, um jovem apenas de 22 anos, que faz toda essa viagem e em busca de informações sobre a doutrina espírita. E depois traz todo esse conhecimento que ele aprendeu, inaugura essa árvore aí que tem dado muitos frutos para todos nós. Uma distância de 150 quilômetros de canoa até Iguape, descendo pelo rio Ribeira de Iguape. Uma canoa é uma embarcação comum, simples, e desceu o rio Ribeira de Iguape até a cidade de Iguape. Chegando em Iguape, ele teria permanecido numa hospedaria, esperando passar um navio de cabotagem rumo a Paranaguá. A viagem poderia demorar até 10 horas. Saindo de Iguape em um navio de cabotagem rumo a Paranaguá. Finalizando a primeira fase da viagem e iniciando a segunda fase da viagem. O trajeto de Paranaguá a Curitiba é marcado por grandes desafios. De Paranaguá, ele teria possivelmente ido com uma tropa de mulas até Curitiba. Hoje seria uns 100 quilômetros, pois a subida da serra dificilmente poderia ser feita com cavalos, não suportariam o peso da viagem. De Paranaguá ele subiu em lombo de mula até Curitiba. Procurou informação sobre o espiritismo. Compreende-se por que José Lorena foi a Curitiba. Foi lá que existiu o primeiro grupo espírita organizado. Na década de 1870, o Centro Espírita de Curitiba teve até um jornal chamado A Luz. É possível que José Lorena tenha tido contato com o primeiro propagandista do espiritismo no Paraná, que foi o português Manuel José da Cunha, chamado Manuel Cunha. O mais provável é que José Lorena não tinha intenção de criar um centro espírita, mas informar-se do assunto espiritismo seria uma mediunidade de cura. Nos dias de hoje, sair de Primeira Ilha a Curitiba não é tão difícil, mas naquela época eram muitos dias de viagem. A notícia de que José Lorena leu livros de Allan Kardec, Camille Flammarion e foi adepto da homeopatia, chegando a ir num congresso no início do século XX no Rio de Janeiro. Ele recebeu remédios de homeopatia Alberto Seabra, fundada em São Paulo em 1911. É importante lembrar que em 1880 o espiritismo era totalmente incipiente no país, pois as obras da codificação espírita tinham sido traduzidas há poucos anos em 1873. O movimento espírita ainda estava nascendo no Brasil. Em 24 de 6 de 1880, então, o senhor José Lorena de Souza fundou o Centro Espírita João Evangelista. Voltou e fundou o Centro Espírita João Evangelista.
foi a semente do Espiritismo plantada no Vale do Ribeira. Esta importância que nós damos àquela célula não é simplesmente por ser um centro espírita. Sabemos nós que a função principal do centro espírita é a divulgação do espiritismo. Mas o que nos chamou a atenção foi de, num bairro um tanto isolado, há 120 e poucos anos, que era a época, se manter viva uma célula que mantinha a doutrina espírita. E pode-se afirmar que o Centro João Evangelista é o centro mais antigo em funcionamento no país. E José Lorena de Souza é, por isso, um dos verdadeiros e valorosos pioneiros espíritas no Brasil e no mundo.